No horizonte o céu escurece. As nuvens se movem rápido demais. O vento começa a mudar. E a sensação é de que algo grandioso está chegando. É assim que os antigos descreviam a presença dela. Yansan, a senhora dos ventos, a rainha das tempestades. A força que se move entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, controlando trovões, raios, redemoinhos e abrindo caminhos onde ninguém mais consegue passar. Yansan, também chamada de Oya, é um dos orixás mais temidos, mais respeitados e mais amados das religiões afro-brasileiras. Ela é o movimento, é a coragem, é a mudança que ninguém consegue impedir. E é ela quem comanda os eguns, os espíritos ancestrais, guiando-os como uma verdadeira rainha. Yansan controla todos os ventos, o vento suave que anuncia mudança e o vento forte que limpa, varre e transforma. Quando ela chega, nada continua igual. Ela traz movimento para vidas estagnadas, abre caminhos fechados e derruba o que está impedindo a evolução. Yansan é guerreira. Ela luta com determinação, sem medo, sem hesitar. Dizem que ela enfrenta qualquer espírito negativo, qualquer energia densa, qualquer injustiça. Porque Yansan não aceita covardia, não aceita mentiras, e não aceita que seus filhos sejam prejudicados. Embora Xangô seja o senhor da justiça e do trovão, Yansan domina os ventos que precedem a tempestade. Ela é a chama que se move, a eletricidade que rompe o céu. Quando ela aparece, os relâmpagos respondem. Dia 4 de dezembro. Seus filhos, devotos e admiradores, celebram Yansan no Brasil. É um dia de força, de mudança, de coragem e de agradecimento. Um dia para pedir que seus ventos limpem o caminho e afastem tudo o que impede a nossa evolução. Mas afinal, como Yansan se tornou a rainha das tempestades? E por que seu nome ecoa com tanta força na Umbanda e no Candomblé? A história de Yansan começa muito antes das tempestades, muito antes dos ventos, muito antes dos relâmpagos. Ela nasceu com a marca da intensidade. Desde criança, já carregava dentro de si uma força que ninguém conseguia compreender. Uma energia viva, ardente, que mudava tudo ao seu redor. Yansan cresceu forte, independente, incontrolável. Enquanto outras mulheres eram ensinadas a obedecer, ela aprendia a lutar. Enquanto outras eram ensinadas a temer o desconhecido, ela avançava sem olhar para trás. A coragem dela era tão grande que até os orixás pararam para observar. Foi então que ela conheceu Xangô, o senhor da justiça e do trovão. Dizem que quando os dois se encontraram, o céu tremeu. O fogo encontrou o vento. A chama encontrou quem a movesse. Xangô viu nela força, coragem, movimento. E Yansan viu nele liderança, poder e a intensidade que combinava com a dela. Depois desse encontro, o poder de Yansan cresceu ainda mais. Ela passou a dominar ventos que antes ninguém controlava. Tempestades que pareciam selvagens demais se curvavam diante dela. E toda vez que ela se movia, o ar obedecia. O mundo respirava diferente. Foi nessa fase que Yansan recebeu um dos poderes mais únicos e sagrados, a capacidade de comandar os eguns, os espíritos ancestrais. Ela não tem medo deles. Eles não têm medo dela. Há um respeito mútuo, uma autoridade natural. Por isso, ela é chamada de Rainha dos Vivos e dos Mortos. Yansan é representada como uma mulher forte, mas também livre. Ela não aceita correntes, não aceita mandamentos injustos e não aceita nada que tente controlar seu espírito. Ela é movimento. Ela é mudança. Ela é liberdade. Mas a história de Yansan não se resume apenas a poder. Ela também é marcada por sacrifícios, decisões difíceis e batalhas que moldaram seu destino. Entre todas as histórias de Yansan, uma se destaca como a mais poderosa. O encontro dela com Iku, a morte. Conta a lenda que a morte caminhava pela terra, levando consigo uma névoa pesada, silenciosa, fria. E Yansan, corajosa como sempre, decidiu enfrentar aquilo que ninguém se atrevia a encarar. Iku tentou envolver Yansan com sua escuridão,
Mas ela respondeu com ventos tão fortes que pareciam cortar o próprio ar. A morte avançava, mas Yansan não recuava. Foi nesse momento que ela descobriu que tinha o poder de caminhar entre os vivos e os mortos. Depois dessa batalha, os orixás reconheceram em Yansan uma força que ninguém mais possuía. Ela passou a comandar os eguns, os espíritos ancestrais, guiando-os com respeito e autoridade. Por isso, ela é saudada como a rainha dos ventos, das tempestades e dos mortos. Na Umbanda, Yansan é a força da coragem. É quem traz movimento para a vida de quem está parado. Ela afasta injustiças, abre caminhos e protege seus filhos contra qualquer energia baixa que tente se aproximar. Se tem vento forte, tem Yansan trabalhando. No candomblé, Oiá é vista como uma guerreira imbatível. É ela quem dança com os ventos, quem movimenta os ares, quem anuncia mudanças inevitáveis. É a senhora das tempestades, do fogo que se move e do tempo que avança. Yansan não é apenas tempestade. Ela é movimento. Ela é transformação. Ela é a força que levanta quem caiu e derruba o que precisa ser derrubado. Ela é a coragem que nasce no fundo da alma quando você decide mudar a própria história. No dia 4 de dezembro, os ventos sopram diferente. A energia muda. E quem sente Yansan sabe, é o dia dela, o dia de pedir força, coragem e transformação. Um dos relatos mais conhecidos entre filhos de fé vem de uma mulher que caminhava sozinha durante uma madrugada. Ela contou que sentiu um arrepio súbito, um vento forte no rosto e ouviu uma voz dizendo: "Vire agora." Quando virou, viu um carro vindo em sua direção em alta velocidade. Se tivesse dado mais um passo, não estaria viva para contar. Médiuns contam que, quando Yansan se manifesta, não há como confundir. O vento muda, a energia muda, o ar parece vibrar. Tecidos vermelhos se movimentam como se tivessem vida própria, e a força dela é tão intensa que parece atravessar o ambiente inteiro. Uma idosa contou que pediu proteção a Yansan para o seu neto, que estava doente e sem forças. Naquela noite, a janela se abriu sozinha, e uma brisa quente percorreu o quarto inteiro. No dia seguinte, o menino acordou melhor, sorrindo. Para ela, não foi coincidência, foi resposta. Filhos de Yansan contam que sua vida nunca fica parada por muito tempo. Portas se fecham rapidamente, e outras se abrem com a mesma velocidade. Caminhos que pareciam apagados se revelam de repente. Porque onde ela passa, o vento muda tudo. Yansan não é uma orixá para quem tem medo. Ela é para quem precisa de força, para quem enfrenta injustiças, para quem carrega dores profundas. Ela entra na vida de alguém quando existe algo que precisa ser resolvido, limpo, varrido, transformado. A vida, às vezes, precisa de um raio, não para destruir, mas para iluminar. Yansan é esse raio, aquela verdade que chega na hora certa, aquela revelação que muda tudo, aquele vento que tira máscaras e revela o que está escondido. Yansan é tempestade e calmaria, é força e delicadeza, é movimento e revelação, e no dia dela, seus ventos ficam ainda mais intensos. Os ventos de Yansan não chegam para destruir, eles chegam para revelar, para limpar, para transformar. Ela sopra o que precisa ir embora, e deixa apenas o que tem força para ficar. É assim que a vida muda, é assim que os caminhos se abrem. Cada pessoa carrega uma tempestade dentro de si. Medos antigos, dores esquecidas, injustiças que nunca foram curadas. Yansan é o vento que entra nesses lugares escuros e move tudo o que estava parado, tudo o que estava preso, tudo o que precisava finalmente se libertar. Yansan nos ensina que coragem não é a ausência de medo. Coragem é sentir medo, e mesmo assim avançar. É levantar depois da queda. É encarar o impossível. É dizer ao mundo: eu não vou recuar. Quem sente Yansan sabe, ela não chega aos poucos, ela chega inteira, com força, com verdade, com movimento, e sua mensagem é sempre a mesma. Não tenha medo do vento,
Ele só está levando o que não te pertence mais. No dia 4 de dezembro, seus ventos ficam mais vivos, mais intensos, mais presentes. É um dia para pedir clareza, coragem, transformação e, principalmente, força para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Yansan é o vento que anuncia mudança. É a tempestade que limpa o caminho. É a chama que nunca se apaga. É a força que se revela na hora certa. E quando você sentir o vento aumentar do nada, talvez seja ela, passando, limpando, transformando, te guiando para o próximo capítulo da sua vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz essas histórias chegarem a mais pessoas. E me conta nos comentários, o que Yansan significa para você? Eu vou ler tudo.